Naquele dia inesquecível, o Espírito de Deus pairava sobre todos. Era Pentecostes. Pedro, antes temeroso, agora cheio do Espírito Santo, se levantou diante da multidão. Sua voz cortava o ar como uma espada de fogo. Homens de Israel, escutem com atenção. O silêncio tomou conta do povo. Todos queriam ouvir o que aquele homem ousava declarar em plena praça pública. Jesus de Nazaré, disse ele, foi aprovado por Deus diante de vocês com milagres, sinais e prodígios. Aquelas palavras ecoavam no coração de cada um. Era impossível esquecer o homem que curava cegos, ressuscitava mortos e falava com autoridade nunca vista. Pedro não hesitava. Ele apontava para uma verdade que ninguém podia negar. Jesus era mais que um profeta. Era o Filho do Deus vivo. Mas então, Pedro toca na ferida. Vocês o mataram. Pelas mãos de homens ímpios, o pregaram numa cruz. A multidão fica tensa. O ar parece pesado. Como suportar essa acusação? Mas antes que o desespero os tomasse, ele levanta a voz com ainda mais força. Mas Deus o ressuscitou. Um vento de esperança sopra entre os ouvintes. Pedro fala como uma testemunha ocular. Ele viu, ele tocou, ele caminhou com o ressuscitado. A morte não pôde segurá-lo. Ele afirma com os olhos cheios de certeza. Era impossível que o Santo de Deus fosse vencido pela corrupção. E então Pedro relembra o Salmo de Davi. Não deixarás minha alma na região dos mortos. Tua presença me encherá de alegria. A profecia se cumpriu diante dos olhos deles. A esperança ressuscitara. Pedro não deixa dúvidas. Davi morreu, foi sepultado e seu túmulo ainda está lá. Mas Jesus venceu a morte. Deus ressuscitou este mesmo Jesus, ele declara com firmeza. E disso todos nós somos testemunhas. Era impossível ignorar o impacto daquelas palavras. Pedro não falava apenas da memória de um homem bom. Ele anunciava um rei vivo, o Cristo prometido. As Escrituras se cumpriram. A promessa feita a Davi foi selada com sangue, mas confirmada com glória. A ressurreição não era uma teoria, era um fato presenciado, vivido e agora proclamado com poder. E ali, diante de milhares, o evangelho explodia como fogo sobre palha seca. Um novo tempo havia começado, um reino eterno estava sendo inaugurado, e cada palavra de Pedro era um convite para a fé.